Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do programa Fidelizados. Este é um programa onde eu entrevisto alguns dos meus pacientes e deixo aqui em aberto para que você veja o que é importante dentro de um atendimento para que a gente possa fidelizar o nosso paciente. Sou Cíntia Manabe, massoterapeuta com formação em Shiatsu, e o meu objetivo é te ajudar a encher a sua agenda. E agora eu vou falar com a Lúcia Helena. Qual o seu nome e de onde você fala? Eu sou a Lúcia Helena Frigo. Atualmente eu falo de Mococa. Mococa. E, Lúcia, você se lembra como você me conheceu? Sim, eu conheci através de uma colega de trabalho, quando estávamos trabalhando ali na Faria Lima, em São Paulo. E há quanto tempo que você é minha paciente, você lembra? Eu acho que cerca de entre 12 e 15 anos. Não... Tá. E quando você também já me indicou pacientes, eu gostaria de saber o que te levou a indicá-los para mim. Olha, eu indiquei porque além do atendimento ser efetivo, né? Eu gostei da maneira, né? Da forma como você acolhe o paciente, né? O acolhimento que você dá às pessoas que você atende, eu achei isso muito importante, porque isso, você se sentir acolhida, já eu acho que é parte de que a pessoa vai entender aquilo exatamente que você está sentindo. Tá. E eu já te atendi com dor na coluna, né? E eu queria saber se você se lembra como você chegou e como você saiu do atendimento e quantos % de melhora você saiu com uma sessão de atendimento. Olha, eu sempre até comento com os meus amigos, né? Com uma sessão de atendimento só, eu já saía quase 100%. E você se lembra da vez quando você chegou com dor na coluna, como você chegou, como você saiu? Olha, uma das vezes, quer dizer, a primeira vez eu cheguei, a minha coluna tinha travado, e eu já havia tomado, já havia ido no pronto-socorro, tomado uma injeção, né, um anti-inflamatório, né, e ainda continuava com dores. Aí eu fui até você fez, né, a massagem, né, fez o trabalho que tinha que ser feito com acupuntura, entendeu? Eu já saí praticamente sem dor. E daí, uns 3, 4 dias, eu não tinha dor nenhuma mais. Tá. E eu queria saber como que você se sente em relação ao que você paga do valor do meu atendimento. Olha, o atendimento, qualquer atendimento hoje, o custo, né? O custo dos atendimentos não são baratos, mas eu acho que se você tem um atendimento com eficiência e com uma única vez, eu acho que vale muito a pena. E qual que é o seu sentimento? Como que você se sente quando você paga? Olha, eu não me sinto... quando eu pago por uma coisa que me beneficia, né? Pode ser até que o custo seja um pouco alto para mim, mas eu me sinto gratificada. Tá. E numa escala de 0 a 10, em quanto que você classifica os resultados do meu atendimento em relação à sua queixa principal daquele dia? Olha, eu realmente classifico como nota 10, estou sendo sincera. Obrigada, Lúcia. E o que você mais valoriza dentro de um atendimento? Eu valorizo quando a pessoa que está atendendo sabe, né, escutar a queixa do paciente. Tá. Né? É muito importante, né, que o massoterapeuta, ou o caso, ele escute o paciente, né? Porque quando a gente
tem essa escuta, a gente se sente assim valorizado, e parece que isso ajuda, contribui para a efetividade do tratamento. Tá. E qual conselho que você daria para os massoterapeutas que querem atrair e fidelizar os pacientes? Que eles saibam, né, acolher os seus pacientes, escutá-los, né, para poder ajudá-los com efetividade. Tá. E terapeuticamente falando, que conselho você daria para os massoterapeutas? Olha, que eles, não, depois dessa escuta, que eles fazem exatamente o que eles, né, o que a técnica lhes permite fazer, né, para ajudar o paciente. Por que você é uma paciente fidelizada minha? Exatamente porque, olha, por causa da empatia, né? E também da efetividade do tratamento, né? Se o tratamento não é só a empatia que vale, também tem que ter uma efetividade. Eu tenho que sentir assim que eu tive uma melhora, né? Que eu melhorei, que eu tive um retorno daquilo que eu fui buscar. Entendi. Você tem alguma coisa em mente, alguma coisa que você não falou e que dentro de um conteúdo que você possa ajudar para a lapidação dos profissionais da minha área, que você gostaria de falar, gostaria de comentar? Acredito que não, Cíntia, eu só acredito, eu continuo reafirmando, né, que uma das coisas, pelo menos para mim, uma das coisas mais importantes é que quando você chega num local que você está sentindo dor, né, quando a gente procura um massoterapeuta ou um médico, você vai lá por uma necessidade. Então, quando você entra no local, a ambientação, né? Ali você já entra num local que já é tranquilo e você é recebido com essa empatia, com essa alegria, você então começa a sentir confiança que o profissional vai te atender bem. E o profissional, então, conversa com você e te atende, então, e você sai, você vê a efetividade do tratamento, né? Então você fica muito feliz. E isso você realmente fideliza o paciente. Obrigada, viu, Lúcia? Muito obrigada. E agora eu vou fazer alguns comentários, né, das respostas da Lúcia Helena. Ela disse que me conheceu através de uma colega do trabalho dela, e depois eu parei para pensar, e a colega de trabalho dela, sim, já uma paciente que tinha também passado comigo, e ela falou que passa comigo há mais ou menos de 12 a 15 anos, né? Então, vocês imaginem, eu tenho pacientes fidelizados de diferentes tempos, né, de fidelização. Então, para que vocês entendam essa crescente do número de pacientes, que quando a gente vai fidelizando, a crescente de número de pacientes que a gente pode ter, né? Por isso que a gente acaba ficando cheia, lotada, porque você vai fidelizando um, outro, daí esse indica o outro, por isso que facilita demais o processo do encher a nossa agenda. E também ela comentou sobre um atendimento efetivo e como eu acolho os pacientes, né? Então, você precisa lembrar sempre de ter uma fala, um comportamento muito acolhedor, desde o momento até mesmo que você agenda o paciente, né? Não é nem quando ele chega para você atender. Esse acolhimento, ele tem que acontecer desde o momento que você vai agendar o seu paciente. E ela falou que quando ela veio para tratar essa dor na coluna, ela tinha tomado já uma injeção, tinha ido ao pronto-socorro, e que assim, e ainda assim continuava com as dores. E que o resultado dessa única sessão foi em quase 100%. E que após uns 3, 4 dias, ela já não tinha mais dor, né? E agora eu queria te explicar uma explicação mais terapêutica, né? Porque quando eu atendo um paciente, eu aplico a terapêutica, e aí a gente já tem um resultado ali no momento
do atendimento, dentro da sala do atendimento, mas é fato que a terapêutica, ela tem um tempo também de atuação, é como se fosse um remédio, que você toma o remédio, e aí a gente tem aquele tempo, né, do remédio começar a agir, e aí você tem que tomar outra dose para que ele continue agindo no seu corpo. Então, a terapêutica, ela dá um resultado já momentâneo, mas ela continua tratando mesmo depois do seu atendimento naquele dia. Então, geralmente, eu nunca atendo um paciente, a não ser que depende, se for um quadro muito grave, muito agudo, daí sim, no intervalo de 3 dias, mais ou menos, mas geralmente eu atendo após 7 dias, com retorno de 7 dias após, que é um tempo para que a ação terapêutica daquele dia do atendimento possa se concluir totalmente, né? Então, por exemplo, geralmente os pacientes, eles têm uma resposta ainda depois do tratamento, entre 3 a 7 dias, né? Depende do paciente, ele tem uma resposta dentro desse intervalo, mais ou menos de 3 a 7 dias. E aí, ela comenta sobre os resultados, quando eu perguntei numa escala de 0 a 10, qual a nota que ela dá em relação ao resultado da terapêutica. E aí, ela falou que dá nota 10. E aí, uma nota 10 é por quê? Porque o resultado é rápido, né? E ela teve que passar, para tratar essa dor, uma única sessão. Então, às vezes a gente pode pensar que dar um resultado rápido, a gente acaba atendendo menos vezes o paciente e aquilo pode gerar menos atendimentos, né? Que o paciente, às vezes a gente tem aquela ideia que, temos que trazer o paciente mais vezes para tratamento, porque precisamos fazer um tratamento. Sim, em alguns casos é necessário mais sessões, mas em muitos casos, em 1, 2, máximo 3 sessões, a gente já consegue dar muito resultado, né, de zerar a dor do paciente. Então, o resultado rápido, ele é muito importante, porque o paciente, ele fica feliz, porque você resolve o problema, soluciona o problema dele rápido, e ele acaba te indicando outros pacientes, né? Então, na verdade, a gente acaba tendo mais paciente, quanto mais rápido o resultado a gente dá, mais indicações a gente acaba tendo de pacientes. Então, a gente acaba tendo uma agenda mais cheia, quando a gente dá mais resultados. E ela falou também que ela valoriza muito um atendimento quando o massoterapeuta sabe escutar a queixa do paciente, né? E o saber escutar, para mim, e ela também aqui comenta, eu vou deixar para comentar daqui a pouco, sobre a empatia, né? Ela, então, diz que saber escutar a queixa do paciente, porque daí ela se sente valorizada e isso contribui até para o próprio atendimento. É que, quando a gente recebe o paciente, como vamos tratá-lo se não escutarmos, né? Como vamos chegar numa conclusão de qual é o diagnóstico desse paciente, se a gente não escutar o paciente, porque as causas podem ser várias, então a gente tem que questionar e tem que escutar aquilo que o paciente tem para nos falar, para que a gente chegue num diagnóstico certeiro, para que daí depois a gente faça a escolha da terapêutica mais adequada também para o paciente naquele dia, né? E aí, o que ela disse, que é importante para nós massoterapeutas, né? O que ela diria para nós massoterapeutas, para que nós possamos atrair e fidelizar os nossos pacientes? Ela falou acolher, escutá-los, e a técnica para ajudar o paciente, né? Então, são 3 pontos que a Lúcia relata, que é o acolhimento, nós, massoterapeutas, saber escutá-los, e também, tecnicamente falando,
de utilizar as técnicas para realmente poder ajudar o paciente, né? E ela comenta sobre a empatia e sobre efetividade do tratamento. Ela falou assim, que tenho que sentir uma melhora, o retorno do que eu fui buscar. E aí eu queria relatar aqui para você o significado de empatia psicologicamente falando, né? Então, até anotei aqui para você que empatia psicologicamente falando é a capacidade de você sentir o que uma outra pessoa sente caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Então, realmente, de fato, eu tenho essa entrega dentro do meu atendimento. Quando eu escuto o meu paciente, eu tento entender a dor dele, para que eu possa entender o quadro todo do paciente, e aí sim, chegar numa conclusão de como vou conduzir a minha terapêutica com o meu paciente, né? Então, ela fala muito de empatia, né? E eu considero isso muito importante, na verdade, em tudo, né? Essa empatia até na nossa vida pessoal, em qualquer profissão. A palavra empatia, eu acho que ela faz parte, ela tem que estar presente mesmo na nossa vida, né? E empatia tem a finalidade de compreender os sentimentos e as emoções, né? Então, a Lúcia relata essa importância de escutar o paciente e realmente tanto para acolhimento, como para escutar, e como uma técnica que ajude o paciente, realmente eu também considero esses pontos fundamentais dentro do atendimento para que a gente possa realmente fazer um bom atendimento, né? E deixa eu ver se eu tinha mais alguma coisa aqui para falar para você. É isso em relação aos comentários que eu queria fazer sobre as respostas da Lúcia Helena. Agradeço a você que me assistiu aqui até o final. E eu te espero no próximo vídeo e meu toque de abraço para você.